Jesus. Quem puder ficar de pé, fique. Vamos orar ao Senhor. Queria pedir que a Nai fizesse a oração. Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para Te adorar, Senhor. Oh Deus, acalme os corações, Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Nós pedimos ao Senhor a presença do Teu Espírito Santo nesse lugar. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua presença aqui nesse lugar. Derrama a Tua presença em cada lar, Senhor, agora que está juntamente conosco, Senhor, adorando ao Senhor, meu Pai. O Senhor visite os lares com cura, com libertação, com transformação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, nos deu o privilégio de sentirmos a Tua presença, de ver a Sua glória sendo derramada nesse lugar, Senhor. Nós imploramos isso em nome de Jesus, não porque somos merecedores, mas nós queremos Te adorar, nós queremos sentir o Senhor perto de nós. Nós queremos sentir o Teu abraço, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Te pedimos, Te agradecemos. Receba, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Declaro que o Senhor é santo, poderoso, para vencer, para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou esperamos. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Você aproveite a liberdade de conhecer a Deus, a liberdade de poder dizer não a certas coisas. Isso sim é liberdade. A gente poder limitar, frear a nossa carne, nossos impulsos.
e pôr a nossa vida nas mãos do Altíssimo. Isso sim é liberdade. Quem anda com Cristo, esse tem liberdade, amém? Então vamos declarar nossa liberdade. Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Ao entrar e sair de qualquer lugar, a mão de Deus vai te acompanhar. Oi, 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 Sou livre. Livre em Ti. Obrigado por essa liberdade, Senhor. Que eu aproveite a cada dia. Essa liberdade tão maravilhosa. Como é maravilhoso estar contigo. Tenho a liberdade de estar em Tua casa, de estar com os meus irmãos livremente. Obrigada por essa liberdade, Senhor. De poder Te conhecer, de ler a Tua palavra. Eu quero dizer que eu quero cantar para Ti, para sempre. Para sempre, sempre, sempre. Que todo o meu ser Te louve. Que todo o seu ser louve ao Senhor. Com todo o seu coração você engrandeça o nome dEle. Em nome de Jesus.
fontes correm para o mar. Teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. 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 Sempre, sempre, sempre. Daqui até a eternidade eu quero cantar para o meu Pai. Aqui e lá. Vai ser a coisa mais magnífica desse mundo. Imagine só como será vê-lo face a face e cantar para Ele. Para sempre, sempre. É maravilhoso demais. Glória a Deus. Louve ao Senhor com a sua voz, com o seu corpo, com a sua oferta, com o seu dízimo. Traga aqui ou envie, não importa. Mas o que importa é que você louve ao Senhor com a sua vida, com o que você tiver, com o que você puder. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, então. Adorar o Jesus, nosso amado Jesus, Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio salvar, veio nos libertar, veio dar sentido à nossa vida caída, perdida, veio nos religar ao Pai. Então esse é motivo de muito júbilo e celebração. Então te agradeço, Jesus. Te louvo, meu Pai amado. Obrigado por ter nos amado e dado o seu único filho para morrer por nós. Obrigado, Jesus, por ter morrido e enviado o Consolador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Deixou
és o meu Redentor, o meu Salvador, o Messias, Cristo, Filho do Deus vivo. Obrigado. Obrigado, Senhor, por morar em mim, morar em nós, sermos, mesmo nós sendo tão impuros, imperfeitos, tão frágeis, o Senhor decidiu estar em nós. Eu anseio por Ti, a minha alma anseia por Ti, meu amado. Eu quero mais e mais de Ti a cada dia, te conhecer a cada dia mais e mais. Eu te anseio, eu te desejo, Jesus. Quero ver a Tua face, ver os Teus olhos, ouvir a Tua voz. Minha alma te deseja, meu espírito anela por Ti. A cada dia sou levado a Te buscar. Meu desejo é no Teu rio mergulhar. Tenho sede de Tuas águas. Venha, beba dessas águas maravilhosas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Venha, venha, beba. Venha, beba. Enquanto Te adoramos, enche este lugar. E o que jorra no Seu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem. Águas vivas fluem do trono de Deus. Está fluindo em Ti e em mim. Águas vivas fluem do trono de Deus. Deixa Ele lavar, deixa Ele saciar. Águas vivas fluem do trono de Deus. Cante, minha alma te deseja. Minha alma te deseja. Meu espírito anela por Ti. A cada dia sou levado a Te buscar. Meu desejo é no Teu rio mergulhar. Tenho sede de Tuas águas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto Te adoramos, enche este lugar. E o que jorra no Seu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem. Águas vivas fluem do trono de Deus. Oh, vem fluir. Águas vivas fluem do trono de Deus. Flui em mim, Jesus.
sua vida. Essa água do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence, que transforma a vida do homem. Vem, Espírito Santo. Venha, ó Jesus, meu amado. Vem, Jesus. Nós estamos aqui te esperando. Esperando o dia que o Senhor venha buscar a sua noiva. A luz do sol se apagou. O amor que se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. A luz do sol se apagou. O amor se entregou naquela cruz. A morte não
Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder. Amém. Como é bom louvar o Senhor com vocês. É uma bênção. Então, podem se assentar. Vamos continuar louvando o Senhor, ouvindo a palavra maravilhosa dEle. As crianças vão subir, as crianças vão subir. Com a tia Stephanie, né? Não, é com a tia Camila? Com a tia Camila. A paz do Senhor, irmãos. Vou orar para a gente dar início a esse momento de palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos estar, ó Deus, te agradecendo, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Jesus, porque o Senhor permitiu que nós acordássemos, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui reunidos na tua casa essa noite, para te adorar, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é a nossa salvação. Muito obrigada porque o Senhor é a nossa esperança. Muito obrigada porque temos a esperança e a certeza da vida eterna. Muito obrigada porque caminhamos com uma esperança de que o Senhor voltará, Pai. Tudo isso não tem preço, Pai. Obrigada, Jesus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui, te agradecemos. E eu te peço, Espírito Santo, continue falando conosco. Continue, ó Deus, tendo liberdade no nosso meio. Eu te peço, Espírito Santo, me ajude, Pai. Sem ti eu nada posso fazer, sem ti eu nada sou. Eu te peço que o Senhor me sustente, eu te peço que o Senhor me use, Pai. Que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa já estar, ó Deus, abençoando, tocando em cada vida, cada coração, Pai. E que não seja só mais um culto, uma palavra, mas que de verdade possa transformar vidas, marcar vidas, mudar histórias, Pai. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Por que será que nós estamos vivos? Para quê? E eu acho que essa pergunta, ela acompanha, ela talvez até atormente muitas pessoas. E eu acho que se ainda você não refletiu acerca disso em algum momento na sua vida, você vai pensar, qual que é o sentido da vida? Creio eu que todos os seres humanos, ao longo da história, em algum momento pararam e pensaram, qual é o sentido da vida? E na última pregação, na quinta, que eu falei um pouquinho sobre a vida de Salomão, quem estava aqui?
Certo. Bom, na última oportunidade que eu estive aqui na quinta, eu compartilhei um pouquinho sobre a vida de Salomão. E nós refletimos que, infelizmente, o final da vida de Salomão não foi tão bom quanto o começo da vida dele. Ele foi, sim, muito abençoado com riquezas, com fama, com dinheiro, com influência. Mas ao longo do caminho da vida de Salomão, Salomão se perdeu. E eu trouxe brevemente essa reflexão, primeiro no culto de terça, e o pastor trouxe algo que ficou no meu coração, que foi que a decadência de Salomão, o final da vida de Salomão, a ruína, infelizmente começou quando ele parou de confiar em Deus, quando ele começou a confiar mais em si mesmo, quando ele começou a temer mais as outras pessoas do que temer a Deus. E ele até começou bem, mas ele terminou mal. Só para recapitular a última mensagem. E aí ele teve muitas mulheres, e essas mulheres corromperam o coração de Salomão. Salomão começou a seguir outros deuses, construiu altares, fez rituais. E a gente lendo, a gente realmente se entristece. Mas é só uma introdução, e eu lembro que na última vez eu falei, eu espero muito que eu tenha uma próxima oportunidade para que nós possamos refletir acerca do livro de Eclesiastes. Pensando que Salomão foi um dos homens mais sábios que existiram. E Eclesiastes é um livro que reflete muito acerca da vida. Qual é o sentido da vida? Eu comentei com vocês e cá estamos hoje, graças a Deus, por essa oportunidade onde nós vamos refletir juntos. Qual é o sentido da vida? E a gente vai começar olhando pela perspectiva de Salomão. O livro de Eclesiastes é uma tentativa dele tentar descobrir qual é o sentido da vida. E quando nós lemos esse livro, a gente percebe que ele foi escrito na velhice de Salomão. E a gente percebe que é como se ele estivesse olhando para o retrovisor e fazendo ali um resumo de como foi a vida dele, de como é a vida em si. E eu quero que nós possamos agora juntos refletir. Só que uma coisa muito importante. Se nós refletirmos esse livro e não tivermos o discernimento, se a gente se perder ao longo do caminho dessa reflexão, ou se a gente perder o final, a gente pode interpretar o livro de Eclesiastes erroneamente. Então vamos lá, fica atento, fica comigo até o final, amém? Então vamos juntos. Quero que nós possamos abrir em Eclesiastes 1:2. E eu quero ler só esse versículo na versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Eclesiastes 1:2. Certo. Está escrito o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? E Salomão repete isso daqui no livro inteiro. Vaidade, é tudo vaidade, é tudo vaidade. E aí quando a gente vai olhar sobre a palavra vaidade, quando a gente vai estudar acerca dela, o original Evel significa vapor, sopro. Significa algo passageiro, sem substância. É usado para descrever coisas fúteis, sem valor duradouro ou que trazem insatisfação. Olha só que profundo. E quando nós vamos para o nosso próprio dicionário, a gente pesquisa qual que é o sentido da palavra vaidade. Fala o seguinte, o nosso dicionário também fala: qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. E olha só. Elas são bonitas, elas são belas, mas elas são tão frágeis. E elas não têm conteúdo dentro delas. E se a gente for tentar entender e olhar mesmo no original da palavra vaidade, a gente remete a uma bolha de sabão. A gente remete ao vapor, a gente remete a uma neblina, a gente remete a uma coisa assim tão supérflua, tão... Não, é exatamente o que está escrito aqui, é tão passageiro, sem substância. E a gente pensa, nossa, a
nossa vida é isso? Vamos lá, vamos continuar refletindo. Eclesiastes 1:13, agora já pode colocar na versão NVI. Vamos tentar entender, observar e aprender com o que Salomão escreveu. Eclesiastes 1:13, ele diz: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para examinar tudo o que é feito debaixo do céu. Que tarefa dura Deus pôs sobre os homens para que se ocupem com ela. Observei tudo o que é feito debaixo do sol. Vi que tudo é inútil. É correr atrás do vento. Vamos lá para o 17. Lá para o 17. Me dediquei a compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Olha só. Salomão foi considerado o homem mais sábio. E ele se utilizou dessa bênção, dessa sabedoria para tentar entender qual era o sentido da vida. E ele não achou. E ele foi e falou o seguinte: quer saber? Eu vou tentar agora entender qual que é o sentido na vida na total insensatez. Então ele foi aos dois extremos. Ele se esforçou para compreender a sabedoria através da filosofia, através do entendimento das coisas. E depois ele falou: quer saber? Vou na loucura, nos extremos opostos, em decisões tolas, sem filtro moral ou lógico. E ele chegou, descobri que também isso é correr atrás do vento. Vamos para o versículo 8? Ainda no capítulo 1, versículo 8, olha o que ele fala. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos se fartam de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Olha só esse discurso, Salomão está falando. A vida, na verdade, é cansativa. Os nossos olhos nunca estão saciados, eles sempre querem ver mais. A gente sempre quer ouvir mais, ou seja, a gente nunca está satisfeito. A gente quer sempre mais. E ele fala assim, não faz sentido. Não faz sentido, as coisas debaixo do sol não fazem sentido. Ele sempre quer mais. Ele nunca se sacia. E ele fala que é um ciclo que se repete. A vida se repete, não tem nada de novo. Se passam os séculos e é um ciclo que vai. Você nasce, você cresce, você se casa, você tem filhos, você trabalha e morre. E aí Salomão começa a falar dessa insatisfação, dessa sede de mais, de mais. E às vezes, muitos de nós, a sociedade como um todo, quando a gente pergunta qual que é o sentido, qual que é o propósito, qual que é o objetivo da sua vida? E às vezes a gente vê, o objetivo, o sentido, o propósito da minha vida são os meus filhos. Mas e quando os seus filhos, se porventura acontecer deles se forem, sua vida vai perder o sentido? O meu objetivo é crescer na empresa que eu trabalho, me tornar o CEO da empresa. E quando você finalmente se tornar e sentar naquela cadeira que você olha e tanto deseja, você vai querer mais? Ou não vai fazer sentido? Você chegou lá, poxa, vi, e aí? Não, o sentido da minha vida não é em ter, é em ser. Eu já entendi. O sentido é em ser. É ser alguém respeitado, é ter sabedoria, é ser alguém assim, onde as pessoas recorrem. É isso. É isso que Salomão tá procurando entender. Vamos continuar. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, ele disse: eu disse a mim mesmo, venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. No final do versículo 3 ele fala: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. 4. Realizei grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. 7.
Comprei escravos e escravas e tive escravos que nascerão na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que me precederam em Jerusalém. Ou seja, nunca ninguém antes de mim foi tão rico quanto eu. Nunca ninguém conquistou tudo que eu conquistei antes de mim. Olha só. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouro de reis, de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Harém aqui está se referindo a todas as mulheres que ele teve, que foram mais de 1000. Várias esposas, concubinas, a delícia dos homens. E olha só, versículo 10 ele fala: não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Eu queria, eu fazia. Para mim, querer era poder. 11. Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, vi que tudo era inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. É um discurso até triste. É um discurso, poxa vida, no final da vida dele, olha o que ele está falando. Vamos para o 12. Quando a gente pensou, não está em ter, está em ser. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Então, passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Eu disse a mim mesmo: o que acontece ao tolo, também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser um sábio? Do que me adiantou eu ser o cara mais sábio da terra? Do que me adiantou eu ser aquela pessoa respeitada, procurada, ter pós-doutorado? Também disse a mim mesmo: isso também é inútil. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. O sábio morre, tal qual o tolo. Ou seja, ele chegou na conclusão de que me adianta? O final para todo mundo, para o sábio e para o tolo, é a morte. De que me adianta eu ser sábio, então? Se o final de todo mundo é o mesmo. Não faz o menor sentido. Vamos lá para o 20. Olha só. Cheguei a ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Quem aqui se identifica com esse versículo? Cheguei a me desesperar por todo o trabalho. Quantos de nós às vezes já não perderam o sono por causa do trabalho? Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que deixar tudo organizadinho porque o meu chefe falou aquilo. Eu preciso. Isso já aconteceu comigo, eu já perdi noite de sono pensando nisso. Salomão também passou por isso. E olha só o que ele fala no versículo 21. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar o resultado do seu trabalho como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é inútil. É um grande infortúnio. Ou seja, você se mata, você trabalha, por algum motivo você saiu da empresa, chega o outro que não se esforçou e pega toda a consequência positiva de todo o seu esforço. Salomão compartilhou isso daqui, esse descontentamento do trabalho. Capítulo 3, versículo 16. Olha só o que ele também fala. Vi algo mais debaixo do sol. No lugar da justiça havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Outra coisa que estava fazendo Salomão ficar extremamente descontente com a vida era a injustiça. Quanta injustiça no mundo. É corrupção. Desde que existe gente, desde que o mundo, é corrupção. É desigualdade, é maldade. É o crime organizado que a polícia nunca consegue desorganizar. É tanta coisa que se repete. Olha que engraçado, porque até mesmo Salomão, quando a gente estuda, a gente vê que ele não foi um rei tão justo assim, com a sociedade, com as pessoas que ele estava ali governando. Mas ele falou aqui sobre a injustiça. Quantas vezes a gente também não olha para o mundo e pensa, será que tem jeito? É um mundo tão injusto. Será que as coisas vão melhorar? Capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. Olha o que ele fala. O homem sai nu do ventre da sua mãe.
E como vem, assim vai. De todo trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E qual é o proveito de todo o seu esforço em busca do vento? Salomão chegou na conclusão daquela frase que a gente tanto fala. Dessa vida, a gente não vai levar nada. Penso eu que Salomão olhou para todos os escravos que ele tinha, para todos os bois, todas as vacas, toda a propriedade, todas as mulheres, tudo, toda a influência. Ele olhou e pensou: meu Deus, do que me adianta tudo isso? Porque eu vou morrer e eu não vou levar nada disso. Talvez você também já pensou. Capítulo 8, versículo 17. E tudo isso vai deixando Salomão amargurado, olhando para trás, refletindo acerca da vida. Nada faz sentido debaixo do sol. Capítulo 8, versículo 17. Percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Do que se faz aonde? Debaixo do sol. Por mais que o homem se esforce para investigá-lo, não encontrará. Olha só, o sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue compreendê-lo. E aqui a gente entra num ponto muito importante. Não sei se vocês perceberam, mas em vários versículos e durante todo o capítulo de Eclesiastes, Salomão sempre fala debaixo do sol, debaixo do sol. E isso significa que toda essa perspectiva que Salomão tem debaixo do sol é uma perspectiva sem a perspectiva eterna. Debaixo do sol, na horizontal, sem elevar os nossos olhos, nunca nada vai mesmo fazer sentido. E aí ele fala que as pessoas podem até investigar, ele fala, o sábio pode até afirmar que entende, mas é mentira. E aí a gente vê tantas ciências, tantos estudos, filosofia, antropologia, a própria medicina, muitos artistas, as pessoas buscando entender qual que é o sentido da vida, e eles até acham algumas respostas que na verdade não preenche, não traz a resposta verdadeira. E Salomão já disse, realmente, se eles continuarem procurando qual que é o sentido da vida debaixo do sol, eles nunca vão encontrar. Porque debaixo do sol, na perspectiva humanista, sem Deus, tudo sempre vai ser vaidade. Tudo sempre vai ser inútil, nada vai fazer sentido. Mas à luz do sol da justiça, tudo ganha sentido. Absolutamente tudo faz sentido. Olha só, Malaquias 4:2. Malaquias 4:2 diz o seguinte: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Onde Salomão via escuridão, via neblina, via nebulosidade, nada fazia sentido, é correr atrás do vento. Do que adianta eu nascer, eu crescer, eu estudar, eu ter família, eu juntar tesouro, nada adianta. Mas se for sob a luz do sol da justiça, que é o nosso Cristo, tudo faz sentido. Jesus vem e traz luz, direção, propósito. Jesus é o nosso sol. Jesus é a nossa luz. Jesus não só mostrou o caminho, Ele é o caminho. Colossenses 3:1-2. Olha o que Paulo fala. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Debaixo do sol vai ser como correr atrás do vento, mas com os olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé. Até as coisas que parecem não fazer sentido, fazem sentido, têm propósito. O próprio Salomão disse lá no capítulo 3, versículo 11:
também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este não consiga compreender a obra que Deus faz do começo ao fim. Ou seja, Salomão percebe que dentro da alma humana existe o anseio pela eternidade. Por mais que nós não possamos entender, não compreender, todo mundo tem esse anseio, porque Deus fez isso, colocou em nós. Olha só o que C.S. Lewis disse: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. A eternidade foi colocada em nosso coração, por isso nada que seja temporário consegue nos satisfazer. Apenas aquele que é eterno. E aí você pensa, ok, mas eu estou aqui. Só que a gente se esquece que a vida eterna já começou. A nossa vida eterna abundante já é hoje. A gente vai vivendo como se nós não tivéssemos a nossa luz, o nosso sol. Já começou. A eternidade é agora. Mas a gente às vezes está correndo atrás do vento. Salomão, ele também traz uma perspectiva de que Deus, ele é incompreensível. Quando ele fala, eu percebi que tudo que Deus tem feito, ninguém é capaz de compreender. Os sábios, enfim. E sim, a gente pode concordar que tem certas coisas que para nós Deus é mistério. Tem coisas que Deus faz que a gente não vai entender. Mas uma coisa que a gente pode afirmar com certeza, porque a Bíblia nos diz, é que Deus, ele quis se revelar a nós. Olha só, Deus quis e quer se revelar a nós. Em Jesus, Deus se revelou. Deus é mistério? É. Mas a gente sabe que ele quis se revelar a nós. Jesus é revelação do Deus invisível. Jesus, o Deus visível. Jesus, o Deus que veio aqui na terra para se permitir ser visto, para se permitir ser tocado, para se permitir ser abraçado, amado, conhecido. Então sim, Ele quer que nós possamos vê-lo. Em Jesus, Deus quis se fazer visto. Em Jesus, Deus quis se fazer resposta. Em Jesus, Deus trouxe sentido, verdade, caminho. Em Jesus. Olha só, em João 14:9 diz: quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. E em Mateus 12:42, olha o que Jesus fala no finalzinho: e aqui está algo que é maior do que Salomão. Jesus falou: e aqui está algo que é maior que Salomão. E ele estava se referindo a ele mesmo. E agora eu quero fazer breves comparações daquilo que Salomão disse e daquilo que Jesus disse. Salomão falou: o que está torto não pode se endireitar. Lá em Eclesiastes 1:15 ele fala: o que está torto não pode se endireitar. Vamos abrir em Lucas 13, versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Mais para frente no versículo 13. E impondo-lhes as mãos, logo se endireitou. Salomão falava: ei, o que é e não tem como ser mudado. O que está torto nunca vai se endireitar. E aí vem Jesus e muda e endireita até o que estava torto. E ele faz isso de forma literal. Tinha uma mulher encurvada, Jesus vai, coloca a mão e faz a mulher ficar reta. Mas a gente sabe muito bem que Jesus vem e muda tudo. Tudo aquilo que estava torto, caminhos tortos, histórias tortas, Jesus vem e restaura tudo. Debaixo do sol não faz sentido, mas à luz do sol da justiça, tudo é possível. Jesus é a nossa resposta, irmãos. Vaidade, é tudo vaidade, é tudo vão, é tudo inútil, nada faz sentido.
Jesus vem e revela propósito eterno. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Onde Salomão vê vazio, Jesus traz vida abundante e cheia de sentido, cheia de propósito. O homem nada leva do seu trabalho. Em Eclesiastes 1:3, ele fala que proveito tem um homem do seu trabalho que faz debaixo do sol. Jesus vem e fala de tesouro eterno. Em Mateus 6:20, ele fala: ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem consome. Onde Salomão lamenta a futilidade do esforço humano, Jesus vem e aponta para um trabalho com valor eterno. Mas Stephanie, hoje a minha vida consiste só em trocar fraldas, fazer comida, lavar roupa. Existe propósito nisso. Tudo é para a glória dele. E se não for com a perspectiva, com os olhos dele, não faz sentido. Absolutamente tudo pode ser feito para a glória dele. E se não for feito para a glória dele, não faz sentido. E um breve testemunho. Eu sempre entendi, desde pequeno eu me lembro, quando teve um culto aqui, veio um missionário aqui, ele perguntou sobre o chamado missionário, eu vim aqui na frente. E eu sempre tive na minha vida que eu nasci para poder falar de Jesus. E eu sempre tive certeza disso, eu fiz a minha rota, eu planejei, eu vou pregar, eu vou ser missionária, vou fazer teologia, vou usar o teatro e vou pregar. Fiz os meus planos. E aí Jesus veio e falou assim: sim, você vai pregar, você vai falar de mim, você vai alcançar multidões como eu já te prometi, mas não exatamente como você está pensando. Eu quero que você trabalhe, eu quero que você use os seus estudos, eu quero que você acorde de manhã e vai para frente do seu notebook. Poxa vida, não era isso que eu tinha planejado. Em obediência eu fui e comecei a fazer e não estava entendendo, porque para mim só tinha propósito de fato se eu tivesse aqui, se eu tivesse falando de Jesus abertamente, se eu tivesse viajando. Mas Jesus falou: eu quero que você acorde de manhã, você vai pro seu quarto e vai produzir conteúdo. Eu pensava: meu Deus, como que eu vou fazer isso para a glória de Deus? E foi difícil, e eu fiz com muita dor no coração, com dor de verdade. Eu não queria fazer aquilo. Parecia que eu estava vivendo um luto. Nossa, eu não queria acordar. De verdade, para mim não fazia sentido acordar, levantar da cama para ir produzir conteúdo. Porque para mim nunca fez sentido ajuntar dinheiro, ajuntar ter casa, carro. Não, para mim isso nunca fez sentido. Mas aí Jesus começou a trabalhar. Tudo isso é bom. O dinheiro é bom, a família é boa, o trabalho é bom. O problema é que você não está olhando com os meus olhos. Você sentar numa cadeira e produzir conteúdo, se for para minha glória, é maravilhoso. Então, eu não sei o que você faz, mas se você acorda e não coloca a lente de que é para a glória de Deus, não vai fazer sentido, vai ser cansativo, vai ser enfadonho, você não vai ver motivação. Não tem motivação a acordar, pegar trem lotado, pegar ônibus lotado, para sentar lá no computador, para atender pessoas, ou para trocar fralda. Não faz sentido, não vai fazer mesmo, nunca, se você não entender que tudo que você faz é para Ele. É por meio dele, é para conhecer Ele melhor e para fazê-lo conhecido. E agora eu tô aprendendo que mesmo que se eu construa o que for, para Ele faz sentido. O problema é que Salomão construiu e conquistou tudo aquilo, mas não usou para Deus. Por isso não fazia sentido. Então eu quero que a partir de hoje, quando você não vê motivação, pense: peraí, eu estou olhando com qual perspectiva? Com a perspectiva debaixo do sol ou sob a luz do sol da justiça? Porque aí tudo faz sentido. E olha só, eu quero trazer essa. Olha aqui, peraí. Calma aí. Aqui. O que é isso daqui? Um espremedor de alho.
O espremedor de alho, ele foi criado para quê? Para espremer o alho, né? Ele foi criado, projetado para espremer o alho. Se por algum motivo ele para de espremer o alho, a gente vai falar o quê? Perdeu a inutilidade, a utilidade, se tornou inútil. E aí talvez você pode até pensar, poxa, aquela pessoa que é mais apegada, nossa, ele quebrou, não tá dando mais para eu espremer o alho, mas eu vou usar para mexer alguma coisa. Mexer o arroz, mexer o feijão, mexer lá um mingauzinho. Não vai fazer sentido. Porque o espremedor de alho, ele foi criado para espremer o alho. E aí, às vezes, muitas vezes na nossa vida, a gente está se sentindo inútil. Como se a gente não tivesse valor. Porque pode ser que nós estamos fazendo aquilo que nós não fomos criados para fazer. Às vezes você não está vendo propósito em nada. Porque você não está fazendo aquilo que você foi chamado para ser e fazer. Assim como esse espremedor tem um propósito e um chamado, nós também temos. E se estivermos fora disso, nada vai fazer sentido. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos ver outra perspectiva. Salomão fala: nada há de novo debaixo do sol. Tudo se repete, nada novo, monotonia, sem novidade, é um tédio. Jesus vem e traz novidade de vida. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Salomão está falando, gente, é um ciclo que se repete, a vida se repete, é tudo igual, a vida é a mesma para todo mundo, nada muda. E aí vem Jesus e fala, não, comigo você tem novidade de vida. E não só a nossa vida que é nova, quando Jesus veio, transformou o mundo, revolucionou o mundo foi transformado pelo cristianismo. Então muitas coisas novas foram feitas graças a Jesus. Salomão observa o ciclo repetitivo da vida natural. Jesus rompe esse ciclo com redenção, transformação e novidade espiritual. Não, é tudo igual, não. Vem Jesus e muda tudo na nossa vida e na história da humanidade. Salomão fala, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Olha o que ele fala em Eclesiastes 4:1. Eclesiastes 4:1. De novo observei toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Mas, por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos, ou seja, melhor do que aquele que viveu e daquele que morreu, é aquele que ainda nem nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Olha essa perspectiva. Melhor do que está vivo é quem está morto. Melhor de quem está vivo, quem está morto, é quem nem nasceu. E tem outra parte, outro capítulo que ele fala que mais feliz é um natimorto. Mais feliz é aquele que nasceu morto. Mais feliz para Salomão é aquele que sofreu. Não posso falar aqui porque eu sei que tem algumas palavras que cortam. Vocês sabem o que eu estou falando. E quantas vezes nós pensamos, era melhor eu nem ter nascido. Era melhor que a minha mãe tivesse feito. Enquanto Salomão expressa um cansaço da vida, Jesus traz esperança até mesmo no dia da nossa morte. Não tem jeito para a morte. Tem jeito para a morte, sim. Tem jeito para tudo, menos para a morte. Jesus vem e traz jeito até para a morte. Como a música que nós cantamos aqui. Jesus venceu a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Até no dia da morte existe esperança, porque Jesus veio e fez todas as coisas novas.
Não era melhor. Não era melhor você não ter nascido. E às vezes a gente pensa, era melhor eu não ter nascido, porque são tantos sofrimentos. Ele fala aqui, é tanto sofrimento, era melhor isso ter acontecido, porque é tanto sofrimento. E aqui não dá nem para citar versículos. Eu fui pesquisar e tem tantos versículos onde Jesus se mostra o nosso consolo, onde Jesus se mostra a nossa paz, onde Ele fala: ei, venham a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, que eu te darei descanso, alívio, paz em mim. Por mais que esteja um caos, por mais que pareça que não tem sentido, em mim vocês conseguem. Em mim há sim consolo. A morte alcança todos igualmente. Todos vão para o mesmo lugar, Salomão pensa, Salomão diz. Em Eclesiastes 9:2 ele fala: tudo sucede igualmente a todos. Como morre o justo, assim morre o ímpio. Jesus vem e promete vida eterna para aquele que foi justificado. Não, o fim não é o mesmo. A gente tem uma esperança eterna. A gente tem uma esperança eterna, o que isso assegurar. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não há mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Qual o sentido da vida se todo mundo vai morrer no final? Qual o sentido da vida se tem tanta injustiça, tanta dor, tanta coisa? Jesus vem e resolve tudo. Apocalipse 22:5. Apocalipse 22:5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Ele será o nosso sol. Não vai precisar de luz, de lamparina, nem mesmo daquela bola de fogo. Ele vai ser o nosso sol. Recentemente eu tive um sonho que eu até compartilhei com os meus pais. Eu estava na sacada da minha casa e tinha o sol. E de repente aparecia outro sol no céu. Só que esse outro sol, e eu não tinha ainda preparado isso daqui, eu não tinha ainda refletido sobre esse versículo. Só que quando esse outro sol aparecia, era muito mais brilhante que o primeiro sol. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aquele sol, aquela luz super brilhosa se aproximava, se aproximava, se aproximava, se aproximava. E chegava perto de mim e do meu pai. Nós estávamos na sacada. E o meu pai caía assim. Eu acho que ele morria, foi para o céu. E eu ficava ali e eu não conseguia ver uma luz muito forte. E eu entendia que era Jesus. E de repente aquela luz se transformava num leão. E eu pegava a pata do leão e beijava a pata do leão. E ele falava assim: chegou o dia. E aí acabou o sonho. E aí quando eu estava preparando esse esboço, eu pensei: uau! Isso é mais uma confirmação. Esse versículo, Jesus é o nosso sol. Ele é o que ilumina a nossa vida. Ele é mais brilhante do que a luz do sol. E por último, em comparação do que Salomão falou e o que Jesus fala, no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, ele chega a uma conclusão. Este é o fim do discurso. Este é o fim de tudo que eu falei, de tudo que eu anotei, que ficou aí para vocês. Ele fala o seguinte: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Jesus vem e nos convida além da obediência. Ele nos chama para um relacionamento. Em João 15:15 ele fala: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamados amigos. Salomão conclui com um chamado à obediência reverente. Ok, sim, isso é bom, é importante. Mas Jesus vem e aprofunda esse convite com intimidade, amizade, filiação.
Qual que é o sentido da sua vida? Eu te faço a mesma pergunta que eu te fiz no começo desse culto, dessa meditação. Se você olhar debaixo do sol, nada faz sentido. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para amar a Deus e amar o nosso próximo. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. Nós fomos criados para sermos transformados à imagem de Cristo. Nós fomos criados para cumprir o propósito de fazer discípulos. Nós fomos criados para viver com esperança na eternidade. Nós fomos criados para Ele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E tudo que for feito fora dele, nada vai fazer sentido. A sociedade te pressiona para você entrar numa faculdade, para você estar num trabalho, para você casar, para você ter filhos, para você depois de trabalhar, aposentar. E sim, é o ciclo da vida, a gente vai fazer isso. E às vezes não vai fazer sentido, mas se for sob a luz do sol da justiça, até isso faz sentido. Até trabalhar faz sentido, até casar faz sentido, até ter filhos faz sentido, até aposentar faz sentido, porque é Ele que traz sentido. Assim, quer comais, quer bebais, quer façais todas as coisas. Acabei de inventar isso daqui, nem sei se existe, tá? Deixa eu ler certo. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Por último, no começo, Salomão, usando o termo vaidade, compara a vida como algo supérfluo, como uma bolinha de sabão. É bonita, ela até traz uma ilusão, a gente gosta de ver, mas rapidamente ela se desfaz. Rapidamente ela se vai, olha só, é silenciosa ao desaparecer. E ela vai embora sem deixar marcas profundas. Mas eu quero comparar a gente com outra coisa agora. Abre por gentileza em João 15:5. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus nos compara, e eu quero nos comparar agora, como uma flor, como uma planta, uma árvore. E assim como a bolinha de sabão, ela é extremamente sensível. Ela é tão sensível que eu tenho vários vasinhos de flores, mas não quis trazer para não causar dano às minhas plantas, então eu trouxe essa daqui. Só que a planta, a flor, ela tem vários propósitos. Só que olha só, ela precisa de luz. Ela precisa de sol. Assim somos nós. A gente pode até nascer, viver, mas sem a luz de Cristo, nada vai florescer de verdade. Vocês sabiam que para que uma planta nasça, a semente ela precisa morrer? Vocês já ouviram isso, né? Quando plantamos uma semente, ela não cresce imediatamente como está. Primeiro ela se desfaz, ela se rompe e ela morre. A casca se quebra, ela perde a sua forma original e só assim libera o embrião que vai dar origem a uma nova planta. Vocês conseguem entender o paralelo? Vocês já pegaram isso daí? É como se a semente ela deixasse de ser o que ela era, para ela se tornar aquilo que ela foi criada para ser. Nós temos muito propósitos, assim como a planta. Produzir oxigênio, alimentar o próximo, dar sombra e abrigo, embelezar o ambiente, purificar, reproduzir e frutificar. Mas antes, a gente precisa morrer. E por último, 2 frases que eu vi. Antes só um versículo. Em João 12:24 está escrito. João 12:24. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. E aqui, os estudiosos, interpretando, dizem que ele estava se referindo a ele mesmo. Ele precisava morrer, para que quando ele ressuscitasse, muitos frutos, vida eterna fosse gerada. Mas a gente entende que isso também pode se aplicar a nós. Se nós não morrermos, se nós não deixarmos que Cristo viva em nós, nada vai fazer sentido.
Às vezes parecia que Deus estava me enterrando, mas eu descobri que Ele estava me plantando. Às vezes eles podem até tentar te enterrar, mas eles não sabem que nós somos sementes. Então que você guarde isso no seu coração. Sim, somos frágeis. Sim, a nossa vida é rápida e passageira, mas ela tem propósito. É tudo dele, por ele, para a glória dele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Debaixo do sol, nada vai fazer sentido. Vai ser como correr atrás do vento. Mas sob a luz do sol da justiça, tudo faz sentido. Amém? Quero chamar o pastor. Glória a Deus. Ainda bem que tem Jesus, né? Esse Salomão atribulado. Só passou coisa ruim. Mas Jesus, ele tem aquela perspectiva, como disse nossa irmã, de que a vida com Jesus é diferente. Antes de nós orarmos, eu quero orar aqui pela um pedido que a Neide Nardi, né? Nossa irmã Cris já faz parte da nossa igreja virtual, né? Você está em casa, ela pediu oração para a família, para uma amiga, Maria Cida, se não me engano. Vamos estar orando por ela. Orar pelo Marcos, está também lá no YouTube. Azul, quem mais? A Maria Cida, que está aqui também. E vamos orar pelas pessoas que estão precisando dessa vida de Cristo, né? Hoje eu fiquei pensando ali, mas Stephanie começou a trazer a colocação, a visão de Salomão. E olha, Eclesiastes foi o último livro que ele escreveu. Ele estava já com idade avançada, tinha passado por tudo. E ele não via mais sentido. Ele teve tudo e ao mesmo tempo não teve nada. Se desviou, perdeu confiança. Aí eu falei, gente, não quero terminar como Salomão, não. E eu aconselho você também. Aconselho você também não ficar como ele. Chegar no final da vida, puxa, daquele desprazer de tudo. Nossa, sabe, ser uma pessoa ranzinza, cheia de reclamação. Eu quero chegar com Jesus, irmãos, e ter minha alma satisfeita em Jesus. Vamos orar, irmãos, para que a gente não fique embebido pelas coisas da vida, que a satisfação plena só aconteça em Cristo, porque tudo é vaidade e passa, irmã Stephanie. É isso. E a gente fica pensando no sentido da vida. Gente, tudo é vaidade, vai passar. A sua beleza hoje, o seu corpo, o dinheiro. E quando ela disse assim, poxa, eu olhei para o sol lá e vi que meu pai tinha morrido. Falei, meu Deus. Só o pai, a mãe não fica. Só as mulheres que ficam. E os homens têm que ir embora, irmão Eduardo. Para a glória, né? Aí junta tudo isso. Aí, irmã Regiane está nova. Não, que tribulação, rapaz. Não, a irmã Regiane está nova. Vem outro abençoado de Deus. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Irmão, vamos orar. Eu quero orar por esse pedido da Neide. Eu quero orar por nossas vidas e orar por outras coisas que Deus for orientando aqui. Fique de pé, por favor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, segundo esta palavra, ajuda-nos a terminar os nossos dias em plena satisfação em Deus, em Cristo Jesus, independente das limitações,
da pouca mobilidade, que os nossos dias, enquanto Jesus não vier, sejam dias de paz e felicidade dentro da gente, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Não queremos terminar os nossos dias, Senhor, como pessoas insatisfeitas, amarguradas, odiosas e odiando, perturbados e perturbando. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a olhar para tudo que conquistamos e dizer: grandes coisas tem feito, Senhor, por mim. Por isso estou alegre. Ajuda-nos, Senhor, a ver o trabalho das nossas mãos, Senhor, e dizer: se não fosse o meu Senhor, se não fosse o meu Salvador, se não fosse aquele que me deu vida, nada eu teria e nada eu seria. Oh, Deus, tudo é teu e nós somos para a tua glória, Senhor. A nossa existência é para a tua glória, Senhor. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, e dá valor em cada fase, em cada época, em cada circunstância da nossa vida. O Senhor está no controle de tudo. Eu oro também intercedendo, Senhor, intercedendo pela vida da Neide, sua família, a amiga Maria Cida, Senhor. Eu oro por ela, por sua família. Eu oro pela vida do Marcos, Senhor. Eu oro por todos que estão conectados com esta palavra de vida, conectados com Cristo através desta igreja. Eu oro por aqueles que estão aqui nesta noite, Senhor, para que, ó Deus, tudo em suas vidas, Senhor, tudo vá bem, para que a tua graça continue agindo, atuando sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, dando a eles saúde, paz, libertação, uma vida econômica boa, saudável, Senhor. Ó Deus, eu oro para que meus irmãos prosperem em todas as áreas de suas vidas. E em cada lugar que eles forem plantados, Senhor, eles possam germinar, crescer e dar muitos frutos para a glória de Deus. Eu oro e os abençoo no teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém?